Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Entre janeiro e junho de 2024, foram emplacados no Brasil 11.336 ônibus, número que significa a queda de 15,4% em relação às 13.399 unidades licenciadas no primeiro semestre de 2023. O dado foi divulgado no último dia 3 de julho pela FenaBrave, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, que reúne as concessionárias. O resultado frustra as expectativas para o primeiro semestre, que apostavam em uma queda menor, mas reflete ainda a redução de encomendas em decorrência da troca de tecnologia Euro 5 de restrição a poluentes de motores a diesel para a Euro 6 em vigor desde janeiro de 2023. Os ônibus e caminhões Euro 6 poluem 75% a menos, mas são 30% mais caros. Assim, em 2022, muitos empresários anteciparam as renovações com Euro 5 para aproveitarem os preços menores. Os emplacamentos dos Euro 5 já ocorreram e a menor procura pelos Euro 6 no início da implantação da tecnologia é refletida agora. Isso porque, entre a compra, produção dos chassis, encalçamento e emplacamento de um ônibus, se passam entre 3 e 6 meses, dependendo do modelo. Assim, o momento atual dos emplacamentos reflete, em geral, o semestre ou trimestre anterior da produção. Entretanto, com a volta das renovações de frota no caso de urbanos, estimulada pelas eleições municipais com as primeiras unidades do novo ciclo do programa Caminho da Escola e com o turismo ainda em alta, as perspectivas para o segundo semestre são melhores. E isso já está sendo sentido nos meses mais recentes do primeiro semestre. Entre maio de 2024, com 1.683 unidades, e junho, com 2.152 unidades, a alta foi de 27,87%. Já a comparação entre junho, com 2.152 unidades, e junho de 2023, que teve 2.115 ônibus licenciados, a alta foi de 1,75%. O desastre climático no Rio Grande do Sul também influencia o semestre menos aquecido do que esperado, uma vez que há carrocerias de ônibus no estado, mas não é o principal fator. De acordo com a FenaBrave, em relação ao ranking, no acumulado do primeiro semestre há poucas mudanças, com os 3 primeiros lugares sendo ocupados respectivamente por Mercedes-Benz, Volkswagen, caminhões e ônibus e Marco Polo por causa dos mini-ônibus Volare que são vendidos montados. A concessionária Savana da Mercedes-Benz, em Ponta Grossa, no Paraná, realizou no último dia 8 de julho o Savana On Business, evento voltado para as empresas de ônibus da região. No encontro, os responsáveis pela representante prometem condições especiais para as viações. Esteve exposto na ocasião um micro-ônibus Mascarello S3 encalçado sobre o chassi Mercedes-Benz LO 916. Também foi apresentado um veículo com carroceria Marco Polo, modelo Ideale, sobre o chassi OF 1619 com 11,3 metros, 44 lugares, indicado para serviços de fretamento contínuo. Ambos também estarão disponíveis à pronta entrega durante o evento. O horário do encontro é das 8 da manhã às 6 da tarde. A concessionária Mercedes-Benz, que fica na Avenida Souza Naves, 555, no bairro Chapada, em Ponta Grossa. O grupo JCA promove entre as 8 da noite deste dia 10 de julho, nesta quarta-feira, até as 8 da manhã de amanhã, dia 11 de julho, mais uma edição no Madrugada de Ofertas. São 12 horas para garantir descontos de 45% para viajar com as marcas mais tradicionais do transporte rodoviário de passageiros, sendo elas as Viações Cometa, 1001, Catarinense, Rápido Ribeirão e Expresso do Sul. Os preços especiais são válidos para viagens entre os dias 27 de julho e 31 de agosto e não contemplam as rotas DER e DT. O desconto é garantido através do cupom MADRUGADA45 em compras realizadas nos sites e aplicativos das marcas e são permitidos até 6 bilhetes por CPF. São categorias diversas que podem ser adquiridas com
valor promocional, inclusive leito e cama, que possuem maior espaçamento entre os assentos e inclinação de até 180 graus. Todos os ônibus do grupo JCA são equipados com Wi-Fi, tomadas USB e o embarque pode ser feito através do bilhete de passagem eletrônico, garantindo agilidade e segurança. A resolução da CEINFRA de Minas Gerais, que suspendeu 34 contratos que englobam 78 serviços de todas as linhas intermunicipais da Expresso Gardênia, volta a valer. A decisão foi proferida nesta segunda-feira, dia 8 de julho. Atendeu recurso do governo do estado. De acordo com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o desembargador Correia Júnior, a recuperação judicial da Expresso Gardênia deve ser considerada depois, apenas no interesse da população e que a resolução da CEINFRA não inviabiliza o processo. Ainda de acordo com a decisão monocrática, derrubar a resolução da CEINFRA pode trazer prejuízos à ordem pública. De acordo com o desembargador, até mesmo os princípios de segurança e de proteção à vida do usuário podem estar em jogo se a Gardênia for autorizada a operar como vinha atuando. E isso deve vir acima do interesse da recuperação. A Expresso Gardênia informou no último dia 4 de julho que deve vender ativos, inclusive negociando patrimônio, parte de frota e transferindo o direito de operação de linhas para outras empresas. A ideia é cumprir o plano de recuperação judicial e honrar compromissos para continuar existindo, mesmo que com menor porte. Segundo a companhia, os prejuízos pela interrupção de operações de linhas desde abril são de 4,5 milhões de reais e podem chegar a 6 milhões de reais se não houver em breve retomada total. Algumas linhas foram transferidas gradativamente desde o início da operação Ponto Final do governo de Minas Gerais para outras empresas em caráter temporário, mas em 27 de junho, uma resolução da CEINFRA suspendeu por 90 dias os 34 contratos da empresa que englobam 78 serviços. Foram chamadas para operar no lugar da Gardênia empresas como Gontijo, SC Minas, Cambuí e Irmãos Faria. No último dia 1 de julho, o juiz Adilson Claver de Rezende, da 2ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, derrubou a resolução, decisão que foi revertida no dia 8 de julho. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Imagens feitas por moradores mostram uma discussão entre os motoristas de um carro e de um coletivo que terminou em agressão e vandalismo. De acordo com gravações, o motorista do carro Volkswagen Up vermelho, placa PHX 7J51, sai do veículo, abre o porta-malas, retira a chave de roda do carro, vai na direção do ônibus que estava parado atrás, grita, "Tô errado", e ainda fala outras palavras para o motorista do coletivo. Com a ferramenta, quebra a janela do condutor do ônibus e ainda golpeia o para-brisa na região do motorista. Em seguida, o homem, que estava dirigindo de chinelo de dedo, entra no carro e sai cantando o pneu. O motorista do ônibus foi atingido pelos estilhaços. O caso ocorreu nesta última sexta-feira, dia 5 de julho, na Avenida Nossa Senhora das Mercês, na Vila das Mercês, na região do Sacomã, na zona sudeste de São Paulo. O ônibus atacado de prefixo 51411 da empresa Via Sudeste fazia no momento a linha 470610, Jardim Maria Estrela 2, metrô 6 Mariana. Em nota, a SP Trans, que gerencia os ônibus da capital paulista, informou que a polícia militar foi acionada e que repudia atos de violência e vandalismo. Uma cena incomum e que não deveria ocorrer chamou atenção na zona leste da capital paulista no fim da manhã do último dia 1º de julho. A janela do motorista de um ônibus da empresa Aviação Metrópole Paulista caiu com um veículo prestando serviços na Avenida Imperador, na zona leste de São Paulo. O coletivo de prefixo 32302 operava a linha 208810 em Costa Norte ao Terminal Carvalho. O veículo é do ano 2012 e já deveria estar fora do sistema que só admitia coletivos deste porte, tamanho convencional até 10 anos de idade. Portanto, já deveria ter sido dispensado em 2022. Os vídeos mostram 2 homens carregando a janela para dentro do ônibus. Uma portaria da Secretaria Municipal de Transporte, publicada em 9 de abril de 2022, ampliou em 2 anos a idade máxima permitida para os ônibus a diesel,
continuarem circulando. A medida ocorre porque, por falta de infraestrutura, a frota de ônibus elétricos não avança e desde setembro e desde 17 de outubro de 2022, as viações não podem mais comprar modelos a diesel. A portaria condiciona o prolongamento da idade dos ônibus a diesel à compra de elétricos, mas só a compra sem e efetiva colocação em vigor. Em nota, a SP Trans, que gerencia os ônibus da cidade, diz que não houve feridos e que o veículo foi recolhido, consertado e já voltou a operar. O motorista de um ônibus da empresa Transunião foi morto por um passageiro enquanto estava ao volante no fim da noite deste último domingo, dia 7 de julho. O condutor assassinado é Gabriel Moraes da Silva, de 28 anos, que possuía 3 filhos e um enteado. Todos eram menores de idade. Gabriel trabalhava na empresa Transunião há cerca de um ano, porém sempre trabalhou em lotações desde que era menor de idade. As informações de testemunhas dão conta que houve uma discussão entre o condutor e o usuário, que queria descer fora do ponto. O atirador aparentava ser idoso, de acordo com testemunhas. O crime ocorreu na rua Visconde de Agesur, perto do número 135 da região do Jardim Jurema, na zona leste da capital de São Paulo. O motorista, já baleado na cabeça, perdeu o controle da direção e bateu no muro de uma casa. O condutor chegou a ser levado para o hospital Santa Marcelina, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O atirador acabou fugindo. O ônibus fazia a linha 2007 Itaim Paulista, cidade Quemel 2. Em nota, a SP Trans, gerenciadora das linhas municipais, lamentou o caso e disse estar atuando para auxiliar as autoridades no caso. Na manhã deste último sábado, dia 6 de julho, um ônibus da Gontijo atingiu a fachada de um restaurante na região de Covadonga, na divisa do Piauí com o Ceará. O coletivo, que transportava 43 pessoas e fazia o trajeto Rio de Janeiro a Sobral, derrubou a grade do comércio. O acidente ocorreu logo após a parada para o café da manhã, quando o veículo retomava a viagem. A Gontijo confirmou que não houve feridos e que o restaurante será compensado financeiramente pelos danos. Na manhã desta segunda-feira, dia 8 de julho, por volta de 11h30 da manhã, um ônibus da Aviação Metrópole Paulista colidiu contra um poste na rua Capitão Pucci, na Vila Minerva, na região de Guananazes, na zona leste de São Paulo. O coletivo de prefixo 32762 atendia a linha 275510 Guananazes Metropenha no momento da colisão. Um total de 16 linhas municipais que operam na região foram afetadas e, de acordo com a SP Trans, o acidente felizmente não deixou feridos. No Rio, um casal ficou gravemente ferido no último dia 29 de junho, após ter seu carro atingido por um ônibus fora de controle na rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro. As duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em estado moderado. Os passageiros do coletivo não ficaram feridos. Um acidente entre um ônibus municipal e uma motocicleta deixou um morto e um ferido na manhã do último dia 1º de julho. O caso aconteceu na Avenida Bosque de Saúde, 918, na zona sul de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para atender a ocorrência às 7h40 da manhã. Foram identificadas duas vítimas. A primeira, o motorista do ônibus, sofreu mal súbito e foi enviado a um pronto-socorro da região. A segunda vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória, fratura na cervical, tórax e pelve e não resistiu, tendo óbito constatado pelo SAMU. A SP Trans, em meio de nota, responsável por gerenciar as linhas da capital paulista, informou que o veículo envolvido tem o prefixo 51095, pertence à Aviação Sudeste e operava a linha 472510 Brasilina Shopping Ibirapuera no momento do acidente. Um acidente entre uma carreta que transportava areia e um ônibus deixou ao menos 2 mortos e 3 feridos, e o caso aconteceu no último dia 28 de junho, em um acidente no povoado Poxim, na cidade de Coruripe, no interior do Alagoas. Segundo o SAMU, os feridos foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado em Maceió. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos. O veículo pertencia a uma empresa que realizava o translado de turistas. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente. Ao menos, uma equipe do batalhão da Polícia Rodoviária foi encaminhada ao local do acidente.
Um acidente envolvendo um ônibus da empresa Road Rotas e um caminhão-tanque deixou 10 pessoas feridas na BR-153 na região de Colinas, no Tocantins, na madrugada do último dia 30 de junho. Os motoristas do coletivo chegaram a ficar presos às ferragens e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, que também atendeu outros 9 feridos que estavam no veículo. O ônibus transportava 42 passageiros no momento do acidente. De acordo com a Road Rotas, o motorista sofreu apenas um corte na perna. As causas do acidente são investigadas pelas autoridades competentes. Os passageiros que não se feriram foram realocados em outro ônibus e seguiram viagem normalmente em segurança. Um acidente com um ônibus de fretamento em Itapetininga, no interior de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira, dia 5 de julho, deixou 10 mortos e muitas pessoas feridas na rodovia SP-127 da região de Sorocaba. O veículo, que viajava com destino a Aparecida, destino religioso no estado de São Paulo, teve pane mecânica que causou o travamento da direção e a colisão contra uma pilastra de um viaduto na altura do quilômetro 171 da rodovia Francisco da Silva Pontes. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava 48 ocupantes, sendo que 16 vítimas foram socorridas e encaminhadas a hospitais de Sorocaba e Itapetininga, e 10 óbitos foram confirmados no local do acidente. O tráfego de veículos ficou completamente interrompido no sentido central de Itapetininga, como também a faixa de rolamento e o acostamento no sentido Capão Bonito da via. O veículo de 2 andares, que pertence à empresa Onyx Turismo, havia saído da cidade de Itapeva, também no interior de São Paulo, se acidentando na rodovia que liga Rio Claro a Capão Bonito no meio da madrugada. Tratava-se de um ônibus ano 2018-2019 com placas BCG 4D89 do modelo Marco Polo Paradiso G7 1800DD com chassi Mercedes-Benz O500RS-DD Euro 5. Em nota, a Artesp disse que o acidente aconteceu à meia-noite e 20 e que as causas ainda são desconhecidas. Na noite do último sábado, dia 6 de julho, um acidente com um ônibus da Transcol no bairro Cidade Continental, na Serra, em Espírito Santo, deixou diversos feridos. A Polícia Militar informou que teriam sido ao menos 15 vítimas. Segundo a apuração da TV Gazeta, o coletivo da linha 882 bateu em um canteiro e, após atingir o poste, caiu em um declive. Isso quando seguia rumo ao terminal de Carapina. Passageiros relataram que o impacto os fez serem arremessados contra as janelas e as estruturas de ferro no interior do ônibus. Viaturas do SAMU e do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. Um ônibus que transportava torcedores do Corinthians e ia para o Espírito Santo se envolveu em um acidente na madrugada desta segunda-feira, de 8 de julho. O caso aconteceu na BR-262, no trevo de Iúna, no Espírito Santo, e terminou com 3 mortos. O grupo voltava da capital Belo Horizonte, onde a equipe paulista enfrentou o Cruzeiro no domingo. O coletivo colidiu frontalmente com uma van. Além das vítimas fatais, 12 pessoas ficaram feridas, sendo que 7 ficaram presas nas ferragens. As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades. Na tarde desta segunda-feira, dia 8 de julho, por volta de 2h23 da tarde, um grave acidente entre um ônibus da empresa Sambaíba e um carro na região de Brasilândia, na zona norte de São Paulo, deixou 4 pessoas feridas e uma delas em estado grave. O motorista do carro chegou a ficar preso nas ferragens antes de ser resgatado. A colisão ocorreu na Avenida Deputado Cantídio Sampaio, na altura do número 4.342, na Vila Souza. O ônibus envolvido possui o prefixo 21487 e atende a linha 971R10 CPTM Jaraguá ao metrô Santana. As vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e socorridas pelo Serviço de Urgência do SAMU. Um acidente entre um ônibus e uma van na Avenida dos Africanos, em São Luís, no Maranhão, deixou ao menos 4 pessoas feridas. A ocorrência aconteceu na manhã desta terça-feira, dia 9 de julho. Segundo informações da Polícia Militar do Maranhão, o condutor da van diz que o ônibus não deu sinal enquanto tentava realizar um retorno, o que causou a colisão lateral. Devido ao caso, a via foi interditada, afetando o trânsito no local. O serviço
de atendimento móvel de urgência do SAMU foi acionado para atender as vítimas, que foram encaminhadas a um hospital da região. O estado de saúde dos feridos não foi divulgado até o momento. O DETRO-RJ, Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, autorizou a criação de uma nova linha experimental conectando a cidade de Resende, no sudoeste do estado, à cidade litorânea de Cabo Frio, na região dos Lagos. A decisão foi publicada na edição da última quarta-feira, dia 3 de julho, do Diário Oficial Fluminense e deve resultar em melhorias na mobilidade regional. O percurso será operado pela empresa Viação Cidade do Aço, contando com ônibus executivos refrigerados. As partidas ocorrerão uma vez por semana de cada ponto final, do terminal rodoviário de Resende às 6 da tarde nas sextas-feiras e do terminal rodoviário Alex Novelino em Cabo Frio às 5 da tarde em todos os domingos. O valor da tarifa foi estabelecido em R$ 118 e as primeiras viagens devem ocorrer já a partir dessa semana. O itinerário da linha começará no terminal rodoviário de Resende, passando por importantes vias, como a BR-116 e a BR-393, e atravessando cidades como Volta Redonda, Barra Mansa e Paracambi, antes de chegar ao litoral pela rodovia RJ-124. E, finalmente, ao terminal rodoviário Alex Novelino, em Cabo Frio. O trajeto de retorno segue o mesmo percurso, garantindo cobertura ampla e conveniente para os viajantes de ambas as regiões. A rota experimental oferece uma nova opção de viagem entre essas regiões, destacando o compromisso do DETRO-RJ e da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, com a qualidade do serviço prestado aos fluminenses. Esperamos que seja uma contribuição positiva tanto para o turismo regional quanto para a conexão entre o litoral e interior do nosso estado, destacou o presidente do DETRO-RJ, Leonardo Martias. Na edição desta segunda-feira, de 8 de julho, o Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, o DETRO-RJ, publicou a portaria DETRO-Press número 1814, do dia 4 de julho de 2024, que altera a portaria número 1781. O presidente do DETRO-RJ, Leonardo de Lima Matias, no uso de suas atribuições legais, fez as correções necessárias após identificar inconsistências no coeficiente de consumo de combustível dos veículos que afetam os custos operacionais do sistema tarifário. A nova portaria corrige o coeficiente tarifário de todas as linhas, serviços e seções do sistema de transporte rodoviário coletivo intermunicipal de passageiros para o serviço urbano, fora da região metropolitana, em 4,03%, substituindo o coeficiente anterior de 2%, estabelecido na portaria número 1781, de 16 de fevereiro de 2024. Os novos coeficientes tarifários, que passaram a vigorar a partir do dia 6 de julho, são tarifa diferenciada 333 e 1.626 e a tarifa quilométrica do tipo serviço urbano, piso 1, 0,36 e piso 2, 0,42. Os demais coeficientes da portaria número 1781 permanecem inalterados. A Prefeitura do Rio de Janeiro retomou ou criou 176 linhas de ônibus desde 1º de junho de 2022, quando entrou em vigor o acordo judicial entre a Prefeitura, consórcios de ônibus e o Ministério Público Estadual. O plano operacional executado pela gestão através da Secretaria Municipal de Transportes está garantindo a regularização gradual do serviço para englobar as regiões da cidade. Das 176 linhas que operam no Rio de Janeiro, 115 foram retomadas e outras 61 foram criadas pela Prefeitura. A mais recente a iniciar a operação foi a linha 850 Campo Grande a Mendanha, que começou a circular no último dia 17 de junho. Também foram criadas linhas de ônibus para atender os novos terminais da cidade, incluindo o Terminal Intermodal Gentileza na região do Gasômetro, o Terminal Deodoro, além dos terminais Mato Alto, Magaça, ambos em Guaratiba.
O acordo firmado em junho de 2022 estabelece que, além da tarifa de R$ 4,30 paga pelos passageiros para entrar nos veículos, os consórcios devem receber um valor adicional baseado na quilometragem rodada pelo serviço efetivamente prestado. A rodagem deve ser comprovada por GPS. A Prefeitura do Rio de Janeiro investiu R$ 148 milhões em parceria com a Caixa Econômica Federal para renovar a frota de ônibus do sistema BRT. A novidade foi publicada no Diário Oficial do Rio de Janeiro nesta segunda-feira, dia 1º de julho. No entanto, o acordo foi assinado em 19 de junho. O investimento total é de R$ 148.874.631,58, sendo que R$ 141.430.900 serão financiados pela Caixa, enquanto os outros R$ 8.443.731,58 serão de contrapartida do município. Ao todo, 95% do montante necessário será financiado pelo Banco Estatal. O contrato estabelece período de 12 meses, que termina no dia 13 de junho de 2025, e um prazo para desembolso de 8 meses. Após o fim da carência, a cidade terá 108 meses para amortizar o financiamento. A Companhia Municipal de Transportes Coletivos, a MOB-Rio, anunciou no último dia 2 de julho o lançamento da licitação sob modalidade de pregão presencial para permissão onerosa e uso de espaços publicitários do tipo Bus Door nos ônibus da frota de ônibus do BRT do Rio de Janeiro. Entende-se por Bus Door externo a aplicação de adesivos com material publicitário colados na parte externa do vidro traseiro do ônibus. O pregão presencial será realizado no dia 16 de julho, às 10 da manhã, na sede da MOB-Rio, na Avenida das Américas, ao anexo ao Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca. O critério de julgamento da licitação é o de maior oferta por item. O prazo de vigência da permissão de uso será de 12 meses, a contar do recebimento da ordem de início. Este prazo poderá ser prorrogado de acordo com a legislação vigente a critério da MOB-Rio. A permissionária deverá pagar à MOB-Rio um valor mensal médio correspondente a 90% da frota operante, ficando o percentual de 10% reservado para a veiculação de campanhas da MOB-Rio e a Prefeitura. A operadora do sistema BRT quer utilizar a permissão onerosa de uso dos espaços dos veículos como contribuição com a modicidade tarifária, como receita alternativa à tarifa, cobrada dos usuários e ao subsídio tarifário. A frota do BRT é composta atualmente por 612 ônibus, número que chegará a 712 em agosto. E desse total, 556 são do tipo articulado e 156 são padrões. De acordo com o termo de referência do edital, o espaço terá dimensões de 2,30 metros de largura, 1 metro de altura com pequenas variações de tamanho e considerando os modelos das carrocerias. Os novos ônibus encomendados pela Prefeitura do Rio de Janeiro por meio da MOB-Rio já estão a caminho da capital fluminense. Com carroceria Torino Express e chassi Volvo B320R Euro 6, os veículos prometem modernizar e ampliar o atendimento do sistema BRT da cidade. Segundo informações, foram adquiridos 55 ônibus nessa configuração inédita para o sistema do BRT Carioca, onde até então apenas veículos articulados possuíam chassi Volvo. Os novos modelos, fotografados neste sábado na cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul, são equipados com motor D8K Euro 6, oferecendo 320 cavalos de potência e 1.200 Nm de torque. As carrocerias fabricadas pela Marco Polo, modelo Torino Express, incluem ar-condicionado, janelas panorâmicas com vidros colados, bancada seat sem estofamento, catracas, suporte pega-mão, piso amadeirado e portas em ambos os lados, à direita no nível da rua e à esquerda no nível das estações. Comprometida com a inclusão, a MOB-Rio equipou os novos ônibus com elevadores para facilitar o acesso de pessoas com mobilidade reduzida, assentos específicos para pessoas com deficiência e idosos gestantes, além de uma área reservada para cadeira de rodas. Balaústres táteis e botões de campainha em braille garantem conforto e segurança para todos os passageiros.
A partir do dia 1º de agosto, a Azul Linhas Aéreas deixará de oferecer ônibus gratuitos nas ligações entre o aeroporto Viracopos, em Campinas, o terminal Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, e o shopping Tamboré, em Barueri. Atualmente, a operação está sob gerenciamento da empresa Lirabus. Os clientes terão à disposição apenas a conexão entre os aeroportos de Viracopos e Congonhas. Também será diminuído o número de partidas, de 12 para apenas 4 por dia. Já a partir de hoje, o local de embarque passa a ser em frente da loja da Azul, próximo aos balcões de check-in da empresa e da passarela de pedestres na Avenida Washington Luiz, por conta de obras realizadas em Congonhas. São mais de 27 milhões de quilômetros rodados e 2.100.000 de passageiros transportados nesses 4 anos de história. E para celebrar essa data com os seus clientes, a Wimob oferece 18 horas de promoção nesta quarta-feira, do dia do seu aniversário. A partir das 6 da manhã às meia-noite, os Velovers podem garantir passagens com até 60% de desconto. Os percentuais são progressivos dentro da plataforma de viagens rodoviárias para as rotas Wimob. Para as viagens em julho, são 20% de desconto, com o cupom NIVER WI20, podendo viajar entre 16 e 31 de julho. Para quem deseja passagens para o mês de agosto, os descontos são de 50% com o cupom NIVER WI50. Já para os WeLovers que têm interesse em passagens para todo o mês de setembro, o percentual de desconto é de 60% com o cupom NIVER WI60. Para garantir os preços promocionais de aniversário, basta inserir o cupom no final da compra para decorrer das 18 horas de promoção. E para finalizar, uma última notícia. As empresas de ônibus de São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, no interior de São Paulo, e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes do Vale do Paraíba realizaram uma reunião emergencial nesta segunda-feira, dia 8 de julho, e a possibilidade de greve anunciada para esta semana foi suspensa. As viações oferecem novas propostas que serão apresentadas aos trabalhadores em assembleia nesta sexta-feira, dia 12 de julho, que deve ser realizada em 2 horários, às 10 da manhã e às 3 da tarde. Com isso, ao menos nesta semana, os ônibus vão operar normalmente nas 3 cidades, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores. No último dia 5 de julho, motoristas e funcionários do transporte público das cidades de São José dos Campos, Jacareí e Taubaté aprovaram por unanimidade a paralisação das atividades. À ocasião, as viações apresentaram proposta de 3,8% de reajuste salarial e 4% de aumento nos benefícios, mas os trabalhadores não aceitaram. Os novos índices e propostas serão divulgados ainda pelas partes de forma oficial. E essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.